Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira e você sabe, toda terça-feira é dia de Projeto Trabalho e Debate. Este maravilhoso projeto que eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de coordenar juntamente com meu estimado e talentoso colega e amigo Danilo Gaspar. E meus amigos e minhas amigas, olha, nessa semana nós estamos com uma questão atualíssima. O Supremo Tribunal Federal se manifestou recentemente sobre a questão dos honorários advocatícios e periciais. E a pergunta vai para a nossa querida e talentosíssima colega, professora Daniela Crepaldi. Dani, responde para a gente, quais são os impactos, realmente na prática, da decisão do STF sobre honorários advocatícios e periciais com essa declaração de inconstitucionalidade? Gente, a resposta você vai ver no perfil da Dani e vai aparecer aqui embaixo. E aproveite a oportunidade para seguir todos os professores e professoras do Projeto Trabalho e Debate. A gente se encontra terça que vem. Ei pessoal, terça-feira, para quem não me conhece, eu sou a Dani Crepaldi, eu fiquei um tempinho afastada, mas agora eu estou voltando e voltando com tudo, né, para o Projeto Trabalho em Debate. Esse projeto que é coordenado pelos professores Rodolfo Pamplona e Danilo Gaspar, toda terça-feira um debate jurídico sobre direito do trabalho. E a questão da semana será, eu fiquei com uma bomba aí da semana, porque realmente é uma questão extremamente polêmica, né? A decisão do STF, falar a respeito da decisão do STF da semana passada. Então, para quem não sabe, o Supremo Tribunal Federal, ele julgou a ação direta de inconstitucionalidade 5766, que foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, teve um auxílio aí do Ministério Público do Trabalho também, solicitando a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da reforma trabalhista, que são o 790B, 791A e o 844, parágrafo 2º, né, da CLT. 790B, parágrafo 4º, 791A e parágrafo 4º. E a Procuradoria, né, alegava a inconstitucionalidade desses dispositivos, falando que inibe o acesso à jurisdição, né, porque estabelece o pagamento de honorários periciais e honorários advocatícios subvenciais pelo reclamante, ainda que beneficiário da justiça gratuita, e também o pagamento nas custas no caso de arquivamento, se ele não justificar no prazo de 15 dias. Né? Bom, certeza, muita discussão no STF, o Barroso, por exemplo, entendeu, falou o seguinte, não, esses artigos são constitucionais, e são constitucionais porque eles inibiram o excesso de judicialização, inibiram a litigância frívola, então não há que se falar em exclusão aí desses artigos. Por sua vez, né, o ministro Fachin, ele disse o seguinte, não, realmente há uma inconstitucionalidade nesses três dispositivos, porque inibe o acesso à jurisdição. Por fim, prevaleceu o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, e foi julgado procedente em parte, só relacionando os dois primeiros artigos, o 790B e o 791A, e parágrafos 4º, né, parágrafo 4º, como inconstitucionais, mas mantendo ali a validade do artigo 844, parágrafo 2º. Muito bem. Mas qual é a repercussão disso na Justiça do Trabalho? Bom, primeiro, eu concordo com o posicionamento do STF, eu sei que muita gente não vai concordar, porque a gente tem muitas discussões, então uma parte da advocacia dizendo, não, realmente existia uma dificuldade de acesso, e existia, a gente sabe que diminuíram os números de processos, de ações ajuizadas, né, na Justiça do Trabalho em decorrência da reforma trabalhista, né, e que o reclamante ele ficava inibido, depois disso ficou inibido, né, de realizar alguns pedidos, justamente com medo dos honorários de sucumbência ou até mesmo de ajuizar a ação com receio dessa condenação em honorários de sucumbência. De outro ponto, né, partes de juristas e advogados falam, não, isso é horrível, porque vai ter uma indústria de ações, né, como existia antes, mas assim, eu entendo esse posicionamento defendido, porém, eu acredito que a Justiça do Trabalho ela tem uma série de mecanismos que são mecanismos que devem ser utilizados para coibir má-fé, né, a própria multa aí de litigância de má-fé. Então, existem outros dispositivos que devem ser observados. O que eu não posso é simplesmente negar o acesso à jurisdição a esse reclamante. O acesso à jurisdição, ele tem que ser um acesso amplo. Agora, na verdade, as partes que devem agir de boa-fé. Então, o princípio da boa-fé que deve prevalecer. Independente de qualquer coisa. Então, vai ter dano moral com valor de 1 milhão. E aí, existe boa-fé
nesse pedido, não. Então, são outras questões que devem ser analisadas. Aliás, né, existem alguns doutrinadores que estão falando que a partir de agora o que acontecerá é que a Justiça do Trabalho talvez fique mais rígida na análise dos requisitos necessários para concessão da gratuidade. Então, talvez haja uma mudança de jurisprudência e de visão em relação a essa comprovação da gratuidade. Muito bem? Muito bem. Bom, o que eu tenho de questões controvertidas que eu tenho que observar aqui? Bom, primeiro, a extensão dos artigos que foram indicados como inconstitucionais. Por quê? Se a gente pegar o extrato do STF, lá consta o seguinte, olha, o 790 caput, parágrafo 4º, e 700, que é o que fala de honorários periciais, né? Então, agora, sendo inconstitucional, o reclamante que detém a gratuidade, ele não vai pagar, né? A União que vai pagar, antes ele aproveitaria ali o próprio crédito, eventualmente, da ação, ou tido em outra ação. Então, 790 caput, o 790 e o parágrafo 4º, e o 791, parágrafo 4º. Eu tenho uma discussão muito grande. Por quê? Porque no extrato ele consta como se fosse o dispositivo inteiro. Porém, na ação do Procurador-Geral da República, é só uma parte que é sublinhada. E o que dá muita diferença em relação, por exemplo, ao parágrafo 4º do 791A. Por quê? Se eu considerar que todo o parágrafo saiu, né, é inconstitucional, os juízes sequer, né, fixarão os honorários de sucumbência. Agora, se eu considerar que só a parte que o PGR estava pedindo, que é desde que não tenha obtido em juízo ou em outro processo créditos capazes de suportar a demanda, né, as despesas, na verdade, eu posso partir do princípio que o restante do artigo é válido, quando ele fala de suspensão da exigibilidade do crédito e possibilidade de cobrança até 2 anos. Ou seja, o juiz aí ele pode fixar os honorários de sucumbência e, mudando a situação econômica do reclamante, vai que ele ganhou na Mega Sena, vai que ele, né, realizou um investimento, em 2 anos a condição econômica dele muda, eventualmente os honorários sucumbenciais fixados poderão o quê? Ser cobrados, né? Então haverá possibilidade de cobrança desses honorários. Então, primeiro, o Supremo precisa esclarecer isso, né? Então, vamos esperar aí o acórdão para ter uma análise melhor e verificar ou não, né, se haverá embargos em relação a essa questão. Muito bem. Outra questão, modulação. O Supremo, ele não modulou, né? Ele não modulou e, assim, isso seria muito importante, essa modulação. Por quê? Poxa, eu parto do princípio que a aplicação é imediata, parto do princípio, né, que ela é vinculante também, essa determinação do STF, e que necessariamente ela retroage até o nascimento da lei. Então, essa inconstitucionalidade vem desde o nascimento da lei lá em 2017. Muito bem. Quais são os efeitos disso, né? Como que eu vou, né? Qual olhar para o processo? Aquele reclamante que já pagou os honorários de sucumbência, o que eu vou fazer, né? Pode devolver, tem que devolver, como que vai funcionar isso? É muito importante, essa modulação é muito importante, né? A partir como eu vou aplicar? Eu não sei esperar essa modulação, né? E essa é uma grande discussão e realmente seria algo extremamente importante para evitar uma série de insegurança jurídica. Aliás, os advogados estão muito preocupados, né? Olha, poxa, e aquele processo que o reclamante ele foi condenado em honorários de sucumbência e ele já efetuou o pagamento? E o que fazer, né? Ele pode pedir a devolução desse valor? Como que funciona? A gente tem alguns debates e há quem diga que sim, que há possibilidade do ajuizamento de ação rescisória. Então, para desconstituir aí o julgado, necessariamente eu teria que colocar o advogado no polo passivo, junto com a empresa, um litisconsórcio aí necessário, né? Já vi até quem fala que só advogado, mas eu entendo que advogado é empresa, que é um litisconsórcio necessário, visando essa desconstituição da decisão em relação aos honorários de sucumbência. E para receber, aí a parte teria que entrar com uma ação, que é uma ação de repetição de indébito, e aí também a gente tem discussão em relação à competência, se a competência é na Justiça do Trabalho, porque foi fixados os honorários sucumbenciais numa ação da Justiça do Trabalho, ou se a competência seguiria o entendimento do STJ e iria lá para a Justiça Comum, né? Não sei. Muito bem. Eu, a princípio, entendo ali que sendo uma relação... Não
Não sei, eu preciso pensar melhor, pra falar a verdade. Muito bem. Então teriam essas correntes. Mas o que eu entendo mesmo é que não cabe. Que não cabe. Eu acho o seguinte, que o que já pagou, né? Por quê? Porque senão eu não tenho segurança jurídica. E qual que seria o fundamento para essa minha análise? O TST ele tem alguns julgados, né? E o STF também, no sentido de que alimentos que foram recebidos, né, de boa fé, que é o caso de honorários, ele tem uma característica alimentar e recebido de boa fé, não há que se falar em devolução. Então, para mim, esse tipo de ação é extremamente temerário, né? Outra discussão que tem é em relação à questão da execução, né? Eu já estou terminando, porque senão não vou conseguir postar o vídeo, que tem um prazo um pouquinho limitado. Bom, em relação à execução, existe ainda uma outra discussão, né? Se, por exemplo, eu posso utilizar o artigo 884, que o artigo fala de embargos à execução, no parágrafo 5º, quando ele diz respeito, né, inaplicabilidade das decisões, né, dos atos normativos declarados inconstitucionais. Eu acho sim, né, que esse dispositivo ele pode ser aplicado em sede de execução, né, ou embargos, ou em exceção de pré-executividade. Vamos ver aí como a justiça vai se posicionar, e seria uma forma mais fácil de pleitear para aqueles casos em que ainda não houve o pagamento dos honorários de sucumbência, eventual exclusão desses honorários de sucumbência, né, que deveriam aí ser pagos pelo reclamante. Porém, isso não é pacífico, né? Quem fala que tem que ser necessariamente uma ação, já teve coisa julgada por ação rescisória, né? E que na execução seria nas hipóteses de não pagamento, mas também algo que a gente precisa pensar e desenvolver melhor, certo? Então, outra questão, né? Há quem diga, mas a Justiça do Trabalho pode aplicar de ofício essa decisão do STF? Na minha opinião, sim, tá? Não é uma opinião, vou falar, não é uma opinião pacífica. Então, por exemplo, se eu tenho um processo que já tem sentença, eu entendo que o tribunal ele pode de ofício aplicar, porque o honorários advocatícios é matéria de ordem pública. Porém, isso não tá certo, isso não é tranquilo. Há quem entenda que não, que a parte tem que provocar, né? Então, principalmente depois da decisão do STF, a parte tem que necessariamente provocar para o tribunal poder se manifestar ali a respeito da matéria, né? Então, vejam bem, a gente tem muito debate a respeito dessa decisão do STF, e o que eu espero é que haja uma modulação e melhores esclarecimentos, justamente para a gente ter segurança jurídica. Tá bom? Deixa aqui seus comentários, deixa aqui suas impressões, para a gente debater muito mais o tema. Vou escrever com a minha amiga Silvia Sampaio, né, um artigo gostado, né? Um artigo sobre a matéria. E queria agradecer também ao professor Calcini, que me auxiliou com todos os debates, professor Pamplona também, professor Cremonese, eles me auxiliaram para a confecção desse vídeo, tá bom? Um beijo para todo mundo.